Olá pessoal, tudo bem? Professor Marcos. É... Nesses vídeos que nós faremos agora, a proposta é dar instrumentos a vocês para a resolução de problemas. Então nós vamos dar uma olhadinha, a princípio, na metodologia para a resolução de problemas. Então qual que é o passo a passo ideal para desenvolver a solução de um problema? Depois, no segundo momento, nós vamos desenvolver a resolução de 3 problemas, tá? Problemas estes retirados na prova para a ETEC de 2010. A ideia geral dessa série de filmes, dessa série de vídeos que nós estamos fazendo, é instrumentalizá-los para exatamente esse tipo de prova. Então, por exemplo, uma prova da ETEC, uma prova para o Senai, ou um concurso, dar instrumentos para isso. É importante observar a metodologia que a gente vai olhar agora, tá? Que esta metodologia, ela permite que vocês consigam desenvolver qualquer tipo de problema. Bom, primeiro, quando nós pensamos em termos de resolução de problemas, a primeira coisa que a gente tem que observar é uma leitura calma, uma leitura cuidadosa. Então, fazemos uma primeira leitura com o objetivo de identificar qual a incógnita do problema. Então, a primeira coisa a fazer é isso. Eu leio o problema e verifico o que ele está pedindo de fato. Joia. Primeira coisa, então, a anotar é isso. O que ele pede. Depois eu vou para uma segunda leitura. Nesta segunda leitura, eu faço a identificação dos dados. Então eu verifico quais são os dados do meu problema, qual o conjunto de informações que levam àquela resposta que o problema está solicitando. Bom, depois que eu coletei esses dois dados, vou para os dois passos, vou para um terceiro passo. O terceiro passo é identificar as ferramentas necessárias para a resolução do problema. Exemplo, uma fórmula, ou então uma metodologia, um gráfico, um determinado método para a resolução, tá? Uma expressão qualquer, alguma coisa que me leva àquele resultado. Joia. Isso, nesse momento eu identifiquei o meio em que eu estou desenvolvendo o problema. Então, se eu tenho uma função de segunda ordem, eu vou usar uma fórmula, por exemplo, de Bhaskara. Bom, depois eu vou para o quarto passo. O quarto passo, uma vez feito esses 3 primeiros passos, é a resolução. Então agora sim, neste momento que eu começo a calcular, eu começo a desenvolver a resolução. É claro que conforme a gente vai adquirindo experiência, o primeiro, o segundo e o terceiro passo são quase que imediatos. Conforme eu já vou lendo, já vou identificando e já vou lembrando das fórmulas. Bom, nesse então passo eu desenvolvo. Vamos usar o exemplo da equação de segundo grau. Eu pego os coeficientes, identifico o que é uma equação de segundo grau completa, aplico, por exemplo, o modelo de Bhaskara. Desenvolvo, acho as duas raízes. Perfeito. Nesse caso, agora concluído a resolução, eu retorno ao problema e verifico se de fato o que o problema está solicitando é 2 raízes ou é alguma coisa específica em relação ao problema. Porque durante o processo de coleta de dados, etc., a fórmula, nós identificamos um procedimento matemático. Entretanto, nem sempre o que se espera no problema são, por exemplo, 2 raízes. Exemplo, eu estou pedindo naquela equação um tempo. Então, naquela equação, a variável é uma variável temporal, e nós queremos saber qual é o tempo em que a pessoa leva para atingir determinado lugar. Perfeito. Não existe tempo negativo. Então, a solução seria admitida só a raiz real positiva. Um segundo caso, por exemplo, numa situação estatística, em que eu vou calcular a média. Peguei os dados, coletei
todos os elementos, aplico a média aritmética, obtenho a resultante. Por exemplo, o número de jogadores, a média de jogadores igual a 2,5. Joia? Não existe meio jogador. Então eu tenho que retornar no problema, identificar que o que se pedia era o número de pessoas. E se era o número de pessoas, então não vai se admitir o decimal. Logo, dois jogadores. A partir daí, esta é a ideia. Tudo bem? Bom, nesse processo, eu vou desenvolvendo todos os problemas que nós temos. Então, eu tenho que cumprir esses passos. Se eu cumprir esses passos de forma rápida, ele vai ficar mais eficiente, mas a ideia é realizar esses passos para chegar à resolução perfeita do problema, ok? Bom, vamos a um exemplo então, vamos a 3 exemplos. Na sequência, eu coloco para vocês 3 problemas. Nesses 3 problemas, foram problemas desenvolvidos para a ETEC, aplicadas no vestibulinho deles em 2010. A minha proposta é que vocês vejam o problema, tentem desenvolver e depois pausem, né, no vídeo, dêem uma pausada, tentem desenvolver e depois despausem o vídeo e vejam a resolução que eu propus, ok? Joia? Bons estudos para vocês. Bom, vamos lá, pessoal. A proposta é nós discutirmos a resolução de questões que caíram em testes anteriores para a ETEC. Então, a ideia básica é nós vermos algumas metodologias para o desenvolvimento desses itens. Vamos lá. Bom, o primeiro exercício caiu na prova da ETEC de 2010. Diz o seguinte: após assistir ao programa Ecoprático da TV Cultura, em que foi abordado o tema de aproveitamento da iluminação e da ventilação naturais, do ambiente, Dona Maria decidiu ampliar a janela de sua cozinha. A janela retangular teve o seu comprimento dobrado e teve a sua altura aumentada em 50%, mantendo a forma retangular. Logo, a área da janela aumentou em... Aí eu tenho item A, B, C, D e E. Se a gente observar esse problema não envolve grandes cálculos, mas sim a análise do que foi realizado fisicamente. Então eu vou pensar em termos de figuras geométricas. Ou seja, eu tenho uma janela retangular. Esta janela retangular, ela teve a sua largura dobrada, então ela foi duplicada. Logo, o seu comprimento foi aumentado em 100%. E a altura desta janela foi aumentada em 50%. Então, eu penso também a mesma coisa. Eu pego 50% disso do retângulo que foi formado e construo isso. Aí, é claro que se é 50% de cada um dos setores, então vou ter 100% da primeira ampliação e 50% para cada uma das ampliações seguintes. O resultado é a soma disso, ou seja, o resultado é 200%. Bacana, facinho, tranquilo. Esse é um exercício muito elementar até. Vamos para o próximo. Bom, leia o texto para responder as questões de número 2 e 3. Ainda uma questão que caiu na ETEC de 2010. Preocupado com as notícias sobre a escassez de água potável no planeta devido ao mau gerenciamento desse importante recurso natural, Marcelo, tentando fazer a sua parte para reverter esse processo, tem procurado adotar atitudes ecopráticas. Por isso, resolveu verificar quanto gasta de água em um banho. Ele, com a ajuda de seu irmão, que cronometrou o tempo e anotou os resultados,
procedeu da seguinte forma. Ligou o chuveiro apenas quando já estava despido e pronto para o início do banho. Para se molhar, Marcelo deu 1/4 de volta no registro do chuveiro e ficou aberto por 1 minuto e 18 segundos. Ensaboou-se com o chuveiro fechado por 3 minutos e 36 segundos. Para se enxaguar, abriu totalmente o registro do chuveiro. Finalmente fechou o registro do chuveiro, encerrando o banho, que durou 6 minutos e 54 segundos. Aí a questão propriamente dito. Fonte ETEC 2010. Mais tarde, consultando o site da Sabesp, Marcelo obteve a seguinte tabela, os seguintes dados. Analisando a situação apresentada, conclui-se que a quantidade total de água que utilizou neste banho foi em litros. Bonitinho? Joia. Então vamos à resolução. Bom, observa que eu tenho algumas informações importantes. Ele ligou o chuveiro apenas quando já estava despido e pronto para o início do banho. Para se molhar, Marcelo deu 1/4 de volta no registro do chuveiro e ficou aberto por 1 minuto e 18 segundos. Então eu tenho essa tabela, 1/4 de volta, se a gente observar, corresponde a um consumo de 1,5 litro por minuto. Continuando ainda, eu observo que ele levou um tempo para se ensaboar com o chuveiro fechado e que, depois disso, ele abriu novamente o chuveiro e permaneceu com ele aberto até ele encerrar o banho. Bom, abriu totalmente, observa isso. Então, se abriu totalmente, abertura total 10,8 litros por minuto. O que se quer saber é quanto ele gastou. Então, eu tenho que pensar que eu tenho aqui a quantidade total gasta, é uma informação, é a pergunta, que eu vou chamar de Q de T. Então, quantidade total gasta. Eu tenho que 1/4 de volta foi aberta com 1 minuto e 18 segundos. Eu tenho esse dado, já coleto esse dado. Vou chamar esse tempo, o tempo para 1/4 de volta, de T1. Depois, o consumo desse 1/4 de volta eu chamo de C1. Estou montando uma equação. Ele abriu totalmente o registro. Tá? Ele abriu totalmente o registro e permaneceu com ele aberto. Olha lá, abertura total 10,8. Permaneceu aberto num período de tempo que eu não conheço, mas eu preciso conhecer. Eu vou chamar esse período de tempo de T2. E o consumo desse período, C2, o consumo está aqui, 10,8. que é o consumo em litros por minuto. Uma vez feito isso, eu monto uma equação. Então, a quantidade total será igual ao tempo da primeira abertura, T1 vezes C1, mais tempo da segunda abertura vezes o consumo da segunda. Reparem que o consumo eu não conheço da segunda abertura. Por quê? Eu conheço aqui os tempos, mas o tempo aqui ele me dá o tempo total do ciclo todo, incluindo o período em que ele esteve fechado. Então, para que eu possa descobrir isso, eu tenho que dar uma segunda equação. Ou seja, eu tenho que coletar esses dados. Eu não conheço a quantidade de consumo de água e não conheço o tempo no segundo período. Então, eu preciso verificar esse tempo primeiro. E depois ainda tenho que observar outra coisa. Observo que, olha lá, minha equação, tempo 2 será igual ao tempo total, menos o tempo para ele se molhar, menos o tempo de ele se ensaboar, que o registro ficou fechado. Entretanto, o ciclo todo do banho inclui ele também. E eu tenho que observar que as minhas unidades elas têm que estar ajustadas. Então, reparem que o meu tempo 1 está em 1 minuto e 18 segundos. E o meu consumo está em 1,5 litro por litro por minuto.
Então eu preciso fazer um ajustezinho nisso. Para fazer esse ajustezinho, eu converto esses 18 segundos em minutos. Essa conversão é simples. Basta eu pegar essa expressão. Olha lá. Eu vou pegar a minha equação primeiro. Vou verificar o meu tempo total. Meu tempo total, 6 minutos e 54 segundos. Menos o tempo em que ele permaneceu com o chuveiro aberto para se molhar. 1 minuto e 18 segundos. Menos o tempo em que ele permaneceu com o chuveiro fechado para ele se ensaboar. 3 minutos e 36 segundos. Fazendo essa diferença, o meu tempo é de 2 minutos. Beleza. Ajustei meu tempo. T2 então já é conhecido, 2 minutos. Vou agora para fazer o ajuste do 18 segundos. Para fazer esse ajuste de 18 segundos, basta eu dividir 18 por 60. Eu chego na unidade decimal para 1 minuto e 1,3 minuto. Então, 18 dividido por 3 vai corresponder a 0,3, portanto, meu tempo é de 1,3 minuto. Repara que aqui eu estou em unidade decimal. Bom, bonitinho. Agora, então, eu retorno nos meus dados. Eu tinha que fazer o ajuste da unidade de medida e obter o tempo. Eu já tenho, então, que 1 minuto e 18 segundos é igual a 1,3 minuto. Perfeito. E tenho também calculado que o tempo 2, no segundo ciclo em que o chuveiro ficou aberto, é de 2 minutos. De posse dessas informações, agora eu desenvolvo a equação. Eu substituo esses dados na minha equação. Minha equação, a quantidade de gasta no período vai ser igual a T1 vezes C1 mais T2 vezes C2. Logo, a minha quantidade de água gasta no período vai ser 1,3 vezes 1,5 mais 2 vezes 10,8. Agora faço esses produtos. Q de T será 1,95 mais 21,6. Resultado, 23,55. Joia, bonitinho, cheguei ao resultado final. Agora eu retorno no problema. Vou lá nas minhas opções. Minhas opções, item A, 12,3, item B, 23,55 é a resposta correta, 23,55. Bacana? Joia. Vamos para o próximo exercício, então. Notem uma coisa aqui importante. Desenvolver essa estruturação, antes da gente dar sequência, desenvolver essas equações, etc., são procedimentos úteis para que a gente evite o erro. É claro que no momento em que a gente está na pressa de desenvolver, a gente não faz tanto passo a passo, mas é importante identificar quais são os elementos que eu não tenho. O problema tinha um elemento que eu não... duas incógnitas, o tempo do segundo banho e a quantidade de consumo no ciclo. E o tempo no segundo banho estava subentendido. Então é importante prestar atenção nesses detalhes. Vamos à terceira questão. Terceira questão ainda com base naquele enunciado. Então, a mesma questão, o mesmo enunciado do menino no banho, Marcelo no banho, e caiu também na prova da ETEC 2010. Diz assim: assinale a alternativa que melhor representa o gráfico da quantidade de água consumida em litros, em função do tempo em minutos durante o banho de Marcelo. Agora reparem uma coisa. Então a gente tem que entender qual é o comportamento dos eventos. Ele molhar-se, ele permanecer com o chuveiro desligado enquanto ele se ensaboa e depois ele abrir o chuveiro e permanecer no enxágue. Nota que se você olhar os períodos de tempo, eles são variados. Então, se nós observarmos isso, nós vamos ver o seguinte.
que, primeiro, no primeiro período de tempo, ele ficou um intervalo de 1 minuto e 18 segundos. Isso crescente. Então, é assim, é uma função crescente. Por quê? Porque ele abriu o chuveiro e com o consumo de água foi iniciado, foi crescente. Depois, um segundo período, ele permaneceu com o chuveiro desligado. Se a gente observar como é que funciona uma função no tempo, quando nós estamos caminhando, se nós pararmos a nossa caminhada, a curva ela permanece como uma reta. O tempo continua constante, mas o caminhar para. Depois, terceiro, ele abre o registro e agora ele fica um período maior de tempo. Então, olha só, o primeiro período é 1 minuto e 18, o segundo período 3 e 36, o terceiro período 6 minutos e 54 segundos. Então, ele fica agora um terceiro período de tempo, crescente novamente, porque o registro, a água vai sendo consumida no tempo, e a partir daí a gente consegue enxergar, então, o comportamento gráfico deles. Se eu olhar esse comportamento gráfico, no primeiro intervalo de tempo, o que aconteceu? Ele não foi crescente? Então, se ele foi crescente, é uma reta em que os valores do tempo e de consumo vão variando. No segundo, ele é constante, então é uma reta em que só os valores no tempo variam. O terceiro, de novo, uma função crescente em que, conforme varia o tempo, aumenta o consumo. Se a gente olhar então o gráfico deles, vai ficar como? No primeiro intervalo vai ficar uma reta assim, tudo bem? Em que foi variando, conforme o tempo foi passando, o consumo foi aumentando. Depois, o segundo intervalo, fica uma reta paralela ao eixo do tempo. Ou seja, o tempo vai passando e o consumo não sofre variação. A terceira reta, mesma coisa. Olha lá, conforme passa o tempo, o consumo aumenta. Nota aqui que eu procurei colocar a reta iniciando não na origem. Por quê? Porque ele já iniciou ao final de 3 e pouco, 4 minutos. Bom, se isso é fato, então agora o que eu faço? Se eu visualizo esses 3 gráficos separadamente e fundo eles num único gráfico, olha lá, o gráfico ficaria assim. O primeiro intervalo de tempo em que ele ficou tomando banho, ele se molhou. Depois, o segundo intervalo de tempo que ele desligou o chuveiro e ficou se ensaboando. E o terceiro intervalo de tempo maior, repara que os ciclos vão aumentando de tamanho, é dimensão mesmo. Ele ficou mais tempo e a função é crescente. Se eu agora retornar lá no meu enunciado, basta eu procurar uma questão, um item parecido com ele. Olha lá, no primeiro eu tenho só 2 intervalos, ambos crescentes, não é? O item A. O item B, 2 intervalos em que o primeiro é crescente e o segundo ele é crescente com maior intensidade. Terceiro, item C. Reparem o item C, idêntico ao que nós elaboramos. Então, a resposta correta, item C. Beleza? Vamos dar uma olhadinha só no item D e o item E para a gente tentar enxergar o que aconteceu aqui que a gente poderia descartá-los. O item D. Nota que a reta do primeiro ciclo é muito maior que a reta do segundo ciclo. Isso não aconteceu de fato. Ele ficou 1 minuto e 18 segundos para ele se molhar. E depois, no período em que ele ficou se enxaguando, ele ficou se ensaboando, ele ficou mais tempo. Então, essa função está descartada. Item E, mesmo procedimento. Olha só, eu tenho 3 ciclos, apesar que o terceiro ciclo é quase imperceptível,
no que seria o período de tempo em que ele ficou se ensaboando, que é muito curtinho, nesse gráfico quase não é perceptível. Então a resposta correta, exercício C. Ok, gente? Beleza. Bom, com esse exercício, então, com essa explicação, a gente encerra esse bloco. Eu vou postar mais um exercício para vocês, sempre na mesma rotina. Eu posto um exercício para vocês fazerem, para vocês consultarem, para vocês tentarem verificar, e depois eu disponibilizo para vocês a resolução do exercício via YouTube, tá bom? Joia! Bons estudos para vocês, boa sorte para quem vai prestar um concurso, uma prova, fazer um teste. E vamos nessa juntos que a gente consegue. Parabéns para vocês.